Fala pessoal, começando mais um episódio do Pod Constrói. Eu e o meu sócio, locutor, comentarista, Robertinho. E aí, meu? Fala, Érico, beleza? Tudo certo e aí? Tudo certo, cansado, né? De um dia duro, né? Passado. Ontem, É. e hoje tem mais. Esse episódio vai estar, acho que umas 2 semanas pra frente, né? 2 semanas. Mas Não, a na gente próxima tá- semana, né? Uma semana depois. Show. semana seguinte aí, mas a gente tá gravando esse episódio na semana da Concrete Show, aproveitando uma agenda dos nossos convidados que já vinham pra feira também, porque deslocamento e tudo mais, né? Tem que otimizar. Do interior de novo? Do interior de novo, parceiros aí já a longa data, nos conhecemos por acaso, mas depois fiquei sabendo que já conhecia a família e tudo mais. Hoje a gente está com o Sérgio Bonamici e Letícia Alves, 2 projetistas, 2 especialistas aí na parte de estrutura, sócios na Seleto Engenharia e correndo atrás aí do mercado, correndo atrás dos clientes. E aí, meu, obrigado aí pela presença. Ô, Érico, primeiramente, obrigado pelo convite. Você está sempre disponível para a gente, né? Sempre que a gente precisa, dá uma ligadinha pro Érico, tira as dúvidas lá. O Robertinho a gente conheceu hoje, né? Pessoalmente. A gente acompanha bastante o podcast de vocês, então de parabéns pelo conteúdo. Valeu, meu. Levando sempre conteúdo de engenharia pro pessoal mais técnico, pessoal mais curioso, e tá sendo muito legal o trabalho de vocês. Pô, meu, estamos tentando abranger um pouco mais aí também, viu? Porque a gente acaba ficando no nosso círculo de negócios também, né? Eu acho que a grande maioria a gente acaba conhecendo e tal. Eu tava querendo conhecer também pessoas novas e tal. A gente tá com mania de ficar mandando mensagem no Instagram. A gente vê um Instagram diferente, né? Mano, E fica mandando. a maioria das vezes acaba sendo engenheiro civil, né? Trouxe muita parte de permeabilização. Os futuros até que é um negócio que tá vindo legal também, né? Sim. Fundação, né? Enfim, tudo voltado. Mas, meu, eu comecei a ver, a gente conversou com uma empresa de equipamentos pesados para construção civil também, que eu acho que é um negócio legal, né? Ontem eu acabei mandando mensagem para um cara que acabou curtindo um corte nosso, que ele é um operador de máquinas pesadas também. Meu, eu queria trazer, ver a face dele. Exato. Para começar a dar uma inovada. Mudar um pouco. Mudar um pouco o cenário. Mas é isso. Bora? Bora, meu. Bora. Iniciar? Quem vai contar a história primeiro? Sérgio? Letícia? Chega uma hora que essa se une ali. O Sérgio vai começar então? Pode ser o Sérgio começar, e aí depois a hora que essa história unir, se cruzar e a gente continua ela junto aí. Bom, legal. Bom, Érico e Robertinho, me chamo Sérgio, né? Já me apresentaram. Sempre na escola, sempre tive muita facilidade, né? Com a parte de exatas, então física, química. Então foi sempre uma área assim que eu tinha esse sentimento que eu acabaria seguindo, né? Só que eu gostava também, assim, de desenhar. Então eu tinha facilidade para desenho, né? Então, não conhecendo exatamente como, por exemplo, meus pais e até parentes, não tenho parentes engenheiros e também não tenho parentes arquitetos. Que é uma coisa comum, né? Quando a gente vê alguém que é engenheiro, alguém já tem na seguir a família. carreira. Assim, mas não que eu tenha contato direto, né? Vamos supor, meu pai, minha mãe. Uhum. Mas de qualquer forma, por exemplo, sempre fiquei assim na dúvida, putz, será que eu faço arquitetura? Será que eu faço engenharia? Então, chegando mais próximo do primeiro ano, no ensino médio, eu fui mais me direcionando mais para a área de engenharia. E na hora que a gente chega na faculdade, realmente, você fala, acertei porque a arquitetura realmente não tem nada a ver com engenharia. É a parte mais criativa, e engenharia é a parte mais de cálculo, soluções técnicas, né, de cálculo, estruturas, e a parte que a gente mais se identificou. Legal, meu. Você Eu sou de Americana, né? Isso, você é de Americana e você fez engenharia onde? Eu e a Letícia, a gente estudou engenharia na USP em São Carlos. Legal, Na meu. ESC. Legal. A gente acabou se conhecendo lá, spoiler, né? A gente se conheceu já no primeiro ano, a gente já começou a namorar, né, Lê? Então faz bastante tempo já que a gente tá junto. Normalmente, quando a gente vem aqui, você falou que é mais voltado para o cálculo, alguma coisa assim, eu falo que as faculdades de engenharia,
cada faculdade tem um pouquinho a sua vertente. Isso é verdade. Não sei se vocês sentiram isso lá na de vocês também, mas que nem a minha, ela puxava bastante pro saneamento, por exemplo. Interessante. Então, eu tinha muita matéria Legal, feliz. de hidráulica, parte de canais, não sei o que, era muito focado nesse tipo de coisa. A gente tinha 4 áreas dentro da engenharia civil, né? Estruturas, transporte, hidráulica e geotecnia. Uhum. E até no começo da graduação, tinham mais disciplinas optativas, assim, de estradas, né, de transportes. Que até a gente começou a fazer bastante, mas depois a hora que começou a parte de Eram matérias mais introdutórias, só que bem chamativas, né? Então tinha logística, tinha também parte de aeroportos, né? aviação. Então, chega lá, primeiro ano de faculdade, você fala, vou fazer isso Legal. aqui, super legal, né? Ficar nessa parte. Fazer aeroporto, é. E é o que tinha, né? Porque depois chega a parte de estruturas, é mais pra frente na faculdade, né? E acaba sendo mais técnico. Sim. Aí a gente seguiu, depois foi pegando a parte de estruturas, dedicando nessas optativas em estruturas, e no final fizemos bastante, a ponto da gente conseguir sair também com o título de especialista em estruturas, Legal. além da graduação, né? Olha, mas conta a sua Bom, história. agora você viu, Início? vocês unem, né? E aí conta. Não, como o Sérgio também, eu sempre tive essa facilidade ali com a parte de matemática. Sempre pensei em engenharia e, assim, não sei por que civil, mas eu penso, não teria nenhuma outra. Não optaria por nenhuma outra. E aí conseguimos, então, passar lá em São Carlos. Conhecemos desde o começo, né? No primeiro ano ali, no meio do primeiro ano, no final, a gente começou a namorar. Tá aí até hoje, já tem 8, 9 anos quase, sei lá. Já passa bastante tempo. Aí a gente sempre fez a graduação muito junto, assim, trabalho, a gente sempre fez muito junto. A gente teve uma experiência de intercâmbio também, eu e o Sérgio, no mesmo semestre, em locais diferentes. Mas a gente foi no mesmo semestre, então foi legal que a gente estava em países próximos também, a gente se encontrava, sempre lidava. Foi muito interessante porque, assim, a gente conseguiu validar nesse momento de intercâmbio o quão boa é a nossa faculdade aqui, foi a nossa formação aqui. Porque a gente tem essa ideia, né, que tipo assim, a graduação para fora, né, universidades de fora são bem melhores e eu acho que a USP tá muito bem, assim, também. Tecnicamente, Técnicos- próxima. Sim. Legal, né? Legal. E assim, pelo menos a nossa grade horária aqui em São Carlos era muito maior do que a gente fez lá fora, assim. O pessoal lá fora tinha 4 matérias e, tipo, tava surtando. A gente tranquilamente fazia 7, 8 num semestre normal. Disse só pra gente voltar um pouquinho mais. Você é de qual cidade? Eu sou natural de Areado, no sul de Minas, mas morei sempre em Elias Fausto, que é perto ali de Americana. Aí depois fui para São Carlos para estudar, trabalhando por lá um tempo, e agora também em Americana. E aí no começo do ano passado a gente abriu a nossa empresa. Então já fui, eu tô em vários cantos, direto a gente vai para Minas, a gente tá sempre pulando por aí. Minas tá a família. Sim, toda a minha família é de lá. Essa semana, se Deus quiser, eu tô por lá. Sempre que dá, a gente vai. Legal, meu, legal. Meu, você tava comentando aí da questão dessa experiência que vocês tiveram fora, né? Eu acho legal, realmente, ter Comparação, né? essa comparação, Uhum. né? A Mas gente tudo fazer uma especialização lá só. Não, uma parte da graduação. Foi Foi um programa de intercâmbio intercâmbio. pela Tá? Então, 6 universidade. meses, sim, com bolsa e tudo mais. Aham. Eu fui para Milão, na Politécnico de Milão, e a Lê foi para a Faculdade do Porto. E na área de engenharia lá. E os cursos que ela fez... quase complementar a faculdade, né? Porque você pega, às vezes, matérias que não teria. Exato. A ideia é você fazer, além da experiência internacional, sair, né? Tipo assim, É uma super experiência. E além disso, eles oferecem um monte de disciplinas, né? E você tenta, por exemplo, no meu caso, né? Procurar as matérias diferentes que talvez não seriam oferecidas aqui, porque às vezes você vai ver, vou fazer concreto lá na Europa, Formas diferentes. vai aprender pelo Eurocode e tal, não sei o quê, só que daí você vai voltar para o Brasil, vai aprender pela norma brasileira a mesma coisa. Então não fica, um conhecimento assim que não vai ampliar tanto o seu conhecimento. Certo. Então foi legal, a gente pegou matérias diferentes, assim. Então a gente não aproveitou nenhuma matéria, assim, mas, tipo, de não ter que fazer a quinta depois, mas foi... Acaba virando uma optativa. Mas esses 6 meses lá, Valeram pra gente. ele não te traz mais 6 meses aqui. Sim, acabou Te trazendo porque a gente... Traz a graduação. Porque você quer manter as mesmas matérias. Exatamente. Não compensa nada, sabe? Então você acaba Seria tendo mais 6 meses de. Sim, a gente fez o curso em 5 anos e meio aqui. Aham. Por exemplo, se a gente fizesse alguma matéria que batesse a grade, 6 meses. aí daria pra tentar solicitar uma equivalência, mas não era o caso também. Legal. E o que vocês fizeram lá, meu? De matéria diferente? Então, por exemplo, que eu falei, quando eu fui para lá, e o seu também era, né? Eram matérias do mestrado.
Então é a Master lá, que eles chamam. Os 5 anos dele de graduação lá, eles já saem com títulos de mestre em engenharia civil. Enquanto a gente, nos 5 anos, você sai graduado e o mestrado é algo à parte, né? Então lá já é diferente disso. Mas a gente fez, pelo menos eu fiz umas matérias de estudo da cidade lá, que é muito diferente, ainda mais o Porto, tem muita coisa histórica, assim, né? Então, foi muito interessante. E uma parte de construção, então, por exemplo, lá eles têm muita parte de proteção térmica, né? Então, isso aí, o detalhamento, quanto eles batem em cima do estudo disso, foi bastante firme. Eu acho que o diferencial deles, até o IDD, que eu já comentei com você, ele tem alguns cursos extras lá pra fora também. Porque eles acabam abrangindo essa parte tecnológica que não pega tanto pra gente. Então, parte térmica, parte de fibras, parte de reforço, que lá é muito mais forte que aqui. A gente ainda não tem uma norma específica disso. Né? Sim. Então eles acabam pegando esse tipo de matérias diferentes lá. Por isso que eles acabam saindo já como mestrado, porque eles já têm essas opções lá dentro da... E eles conseguem focar, eles não precisam, como a gente faz tipo, um monte de matéria de hidráulica, estruturas e tal, eles conseguem focar em uma área só. Então eles vão fazer bem menos matérias das outras e focar só naquele segmento que ele quer. Exato. E você, qual que você fez? Eu lembro que eu fiz matéria de design conceitual de estruturas, por exemplo. Era o nome da matéria lá. Que eram pré-dimensionamentos para diferentes tipos de estrutura. Então, por exemplo, parede de cisalhamento para prédio. Então, eles ensinavam não necessariamente o dimensionamento em si, detalhamento e tudo mais, mas a matéria era voltada para pré-dimensionamento das estruturas. Então, são noções interessantes. Então, tinha treliça de concreto, tinha bastante coisa assim interessante. Legal. Parte de fogo também. Legal, meu. Produção, parte de produção também, né? E eu fiz 2 matérias da engenharia de produção deles lá. Mais voltada assim para gerenciamento de projetos e também parte de tomada de decisão. São coisas que a gente não tem aqui realmente, né? A gente vê isso só matérias muito se quiser se federalizar. Exato. Muito interessante. Legal. E vocês fizeram isso depois que terminava a faculdade aqui? No meio. Era no meio. No meio. A gente foi no terceiro. 4º ano, no início do 4º ano. Aí a gente fez um semestre por lá, aí voltou, daí a grade bagunçou. Porque aí a gente tinha perdido matérias do primeiro semestre aqui, daí não podia fazer algumas do segundo porque eram atreladas. Então a gente ficou com uma grade bastante bagunçada e o que possibilitou, então a gente tinha períodos longos sem aula, possibilitou a gente a procurar estágio numa época que não é normal. Quem faz a graduação normal por lá, né? A gente começou o estágio 1 ano antes, praticamente. Porque a USP Pô, dá pra você fazer estágio no último ano. Então, é manhã e tarde. Quarta, quinta e sexta, na verdade, estágio, né? No primeiro semestre do último ano. Do último ano, que é o que é possível, assim, por não ter aula, né? Então a gente conseguiu começar o estágio um ano e pouquinho antes ali. E aí eu tive acho que umas 2 ou 3 experiências de estágio, o Sérgio também teve outras, então foi muito interessante porque a gente teve muito essa base, esse contato com a área já profissional ali, né? Ainda num momento interessante da graduação, que era o momento que a gente estava começando a aprender as disciplinas de projeto. Então a gente já estava na teoria ali na graduação e já na prática e no estágio. Então, porque o estágio já era voltado para a parte de projetos e estruturas. Sim. Que a gente participou, sim. E aí vocês concluíram a faculdade, vocês foram trabalhar na mesma empresa ou não? Cada um depois foi para um A gente cliente? começou cada um em um escritório diferente. Aí depois a gente acabou indo pro mesmo escritório. A gente manteve a experiência e tudo mais. E a gente acabou decidindo por abrir a nossa própria empresa. Chegamos a cenazinho. Aí no início de 2024, a gente voltou para Americana. Mas na faculdade vocês já tiveram a sinergia de estrutura. Os dois. Sim. Viram que era o caminho que os dois queriam seguir. Exato. E até é uma área que não é muito bem vista, vista entre os nossos colegas. Eu também acho que é uma das áreas assim, mais complexas da engenharia. Cada um tem sua pensando na computação civil, né? Mas sim. É que assim, eu acho que a faculdade dá essa moldadinha também, e eu acho que o estágio acabou ajudando vocês também. Porque, que nem eu, o meu estágio me levou direto para materiais. E aí eu fui fazer o foco em materiais, entendeu? A minha intenção inicial era trabalhar em obra. Eu levei muito currículo em obra. Nossa, muito, mas nunca deu certo. Eu acho que todo engenheiro quer trabalhar em obra, né? Vai estar se formando e falando, meu negócio é quero trabalhar em obra, em campo, obra grande, prédio. A gente rodou São Carlos lá caçando. Ela falou, quero estagiar em obra, eu quero ter experiência
na porta de obra, o Sérgio me levando, e não deu certo. Porque a gente não tinha essa flexibilidade de horário, né, na Exato. faculdade. Não, porque esquece, obra é estágio, mas que é o Aham. manhã e tarde. Exatamente. E pra gente já não era possível. E aí, graças a Deus, que seguimos pra essa área de projeto e estamos bem contentes. Legal. Mas realmente, a graduação já nos direcionou para isso, essas disciplinas optativas. Então, tinham as obrigatórias e tal, e as optativas, como a gente fez até uma quantidade maior, a gente saiu com o título de especialista. A gente foi fazendo meio que natural, assim, né? E vai pegando gosto, vai dando sequência. É complexo, com E certeza. calhou dos dois gostarem da mesma área. Exato. Legal, meu. Não foi um que obrigou o outro a seguir. Aí agora estamos falando que deu o estalo de abrir o escritório, Uhum. né? Da onde veio a questão de abrir a Seleto, ir para a Americana, sediar lá a empresa? Hoje ainda é só vocês dois, né? Pela demanda que vocês têm, vocês estão começando o negócio. Exato. Eu acho que isso é legal também, a gente trazer aqui, né? O começar um negócio. Da onde veio, o que vocês estão sentindo? Fizeram um estudo de mercado, planilharam, que agora a gente já sabe que isso é o financeiro do negócio ali. Cada um tem a sua função, né? Cada um tem a sua função. E aí, meu, como que veio? Fibra Americana foi principalmente por conta da família do Sérgio, ser de Americana, uma região muito boa. Ainda meus pais moram em Elias Fausto, que é uma cidade ali próxima, então tá mais Dá próximo. quanto, Elias Fausto? 40 minutos. 40. Aham. E como eu, assim, eu tenho família em Minas, assim, eu vou para Elias Fausto, Americana, então a gente sempre viajou muito. E isso sempre gerou um desgaste, é cansativo, perigoso e tudo mais. E essa questão da proximidade com a família, isso aí para mim é algo muito importante, assim, apesar de quando a gente vai para Minas, né, acaba indo assim uma vez ao mês, assim, mas sempre que dá a gente tá por lá. Então, vir para Americana a gente reduziu uma viagem, que seria já para a família do Sérgio, e tá mais próximo ali da família. E também a gente tem visto que é uma região que tem sido muito boa, né, Sérgio? Próximo Ela é muito Campinas, né, meu? Vocês estão próximos de São Paulo, se você colocar. Você chega aqui em São Paulo em 1h30. Sim. 1h30, 1h20, Exato. depende de meia hora. Uma hora você tá em Campinas, Limeira, Piracicaba. Acaba. A gente já prestou serviço aqui Jundiaí. também em Jundiaí. Então, tudo muito próximo, né? Então a gente está numa região muito boa, tem tido uma demanda bem interessante ali, assim, várias empresas também, né, Sérgio? Então tem sido da Tuba também, né, por exemplo. Meu, salve engano, a Americana ela tá na região metropolitana de Campinas, né? E salvo engano, assim, ela é o segundo PIB do estado de São Paulo. Se eu não me engano, ela perde só pra ABC, se eu não me engano. Não sei, mas é forte, né? Não, é muita indústria, meu. Tem indústria lá que a gente, às vezes, nem se dá conta, sabe? É muita coisa, muita coisa. E essa divisão de trabalho, tá rolando bem? Trabalhando em casal? Como tá sendo? Até que foi bem. A gente fala que nós somos pequenos grupos de uma pessoa para cuidar de cada área. Então a gente conseguiu, assim, meio que naturalmente, né, Sérgio? Dividir muito bem o que cada um comanda, assim, né, suas funções. Mas tá sempre um ali ajudando o outro, mesmo que não seja você o chefe da sua função. Eu não tenho essa experiência, né? Mas eu imagino que seria um negócio bem estruturado e separado, vamos por assim. Meu, a hora que eu vestir a camisa da Seleta, eu não tô mais falando com a É difícil, né? não é? É difícil. Chega uma hora que mistura, né? Mas tem hora que a gente levanta esse assunto, fala, ó, tem que... Bom, é a parte profissional. Precisa. Porque por mais que você separe, a hora que entra financeiro para falar alguma coisa de uma visita, vai gerar um custo, não sei o quê, vai começar algum atrito. Que acontece com nossos sócios, acontece isso daí eu acho que é normal, né? Mas ter essa separação para o negócio ser saudável nos dois sentidos, né? Exatamente. E tem problema também, né? Todo mundo tem problema. Acho que, não sei se a área de projetos tem tanto quanto a execução. Nossa, tem. Mas a execução tem bastante. Né? Às vezes chega problema da execução. Então, às vezes chega pra... Olha, não tá dando isso daqui, esse cara... É que a gente vai se aprofundar mais agora. É que para eles é pior ainda, porque eu acho que o maior foco de vocês hoje tá em reforço de estrutura. Sim, a gente atua nessa parte de projetos, né? E um dos segmentos é a parte de verificação estrutural e projeto de reforço, que até a gente está com um ano e meio mais ou menos de empresa, né, Sérgio? É o que prevaleceu nas nossas demandas do ano passado e desse ano, tem sido essa parte de verificação estrutural e projeto de reforço. Então, assim, resumindo, a conversa lá é só BO.
Já deu BO, né? Se chegou lá, Não é um aquele caso- bebezinho que tá nascendo, né? Ah, vamos fazer uma reação. A gente faz também os Tem projetos, também, né? né? Mas o que chega bastante pra gente são os BOs, né? Uhum. É a Agora hora deu que quem quer manutenção. gastar ali. Exatamente. Quem quer gastar ali. Não deu manutenção, começou a apresentar problema, A estrutura. pessoa leva até o Olha, limite calca, ali, daí que fundação. volta. Fala assim, não, então deixa eu Aí ver. aparece. Mas normalmente, o que mais aparece hoje no mercado, vocês veem, é situações de problema por falta de manutenção? Ah, sim. Também. Também, né? Mas fortemente isso. Ou às vezes não. Por exemplo, assim, o pessoal quer fazer alguma intervenção e aí a gente faz a verificação estrutural e aí conclui, ou a verificação estrutural e a inspeção em campo, e aí conclui que associado a isso também tem a falta de manutenção. Então, por exemplo, assim, vamos supor, o pessoal quer instalar a placa fotovoltaica sob uma cobertura. A gente vai fazer todo o estudo de verificação, mas quando você vai no local, você vê que já está com manifestação patológica, já está com trinca, fissura. Então, não é por conta da placa que vai ser isso. Hoje já está. Isso aí O agravante é o que tá lá. O problema é a patologia. Exato. Então daí a gente identifica essa falta de manutenção e levanta com o cliente as recuperações e reforços, se é o caso, né? Agora, tem os casos também que não é falta de manutenção. Às vezes vai ter uma ampliação, uma troca de Isso. equipamento, vai carregar mais a estrutura. Então, que nem ela deu o caso aqui de placa fotovoltaica. Então, vai colocar mais placa. Então, vamos fazer a verificação estrutural da cobertura. A gente faz a verificação, ver se precisa de reforço, né? Então, a gente faz todo esse serviço também. Muitas vezes, até num caso desse, porque a gente tem feito direto esse serviço de verificação para uma empresa específica de placa fotovoltaica, que eles fazem da maneira correta, que é eles instalam, né, as placas, vendem, instalam, mas eles não chegam e colocam. Eles têm que ter uma avaliação, eles exigem essa avaliação, que é o que todo mundo deveria fazer, né? E aí a gente faz a verificação e vê que está com problema, a gente faz reforço, tudo, mas geralmente já está com problema antes da placa. Não é a placa que vai. Por exemplo, a gente pega a cobertura tipo treliçada com 20 metros de vão e o banzo inferior, que é o perfil inferior ali, está totalmente destravado. Então, antes da placa, ele já está com problema. Então, aí a gente apresenta um reforço, mas não é tudo culpa dessa instalação, sabe? É que já tem, já Sabe tinha. o que eu vejo muito em São Paulo aqui? Eu não sei se até entra no segmento de vocês, é assim, muitos prédios antigos com infiltração com muito tempo e aquelas armação todas Uhum. corroídas. Que aí o pessoal tenta entrar com injeção e vir facilitando. Não vamos mexer na impermeabilização, faz injeção. Aham. Vocês também pegam muito casos desse, que aí entraria, por exemplo, como uma manutenção, né? Que já perdeu seção a ferragem. Sim. Grande parte dos problemas envolvem água. Muita coisa, Sim. realmente. Parte de, assim, fundamento de fundação, né? Tá tendo lá um tanque que recalcou, deu um problema lá, já deu aquela perda de verticalidade. Muitos casos percou água, de repente pelas canaletas, foi entrando água do Desses solo, líquido também já mais agressivo, né? químico, né? É a indústria de Então você química. pega, tipo assim, um tanque, tem uma tubulação que tá furada, daí vai vazando pra fora, e aí vai percolando na canaleta. Aí tem uma fissurinha, vai, e aquilo lá se deixar... Vai no solo embora. Vai carregando. Teve casos já que a gente viu que fica assim, tem o Vazio, piso né? lá e fica um vazio embaixo. Se você abrir lá o calçamento, por exemplo, vai ver que tem 2 metros, de repente, de vazio. Já levou até embora. Caminhado já, né? O problema não é nem o que você tá vendo. Só eles pobres quando começa a dar problema. Exato. Exatamente. Então, o certo é manutenção. Então, por exemplo, tem uma canaleta lá, faz inspeção. Vocês sabem bem nisso. Vocês estão já... Macaco velho já, né? Então, por exemplo, isso até que você comentou, de uma armadura já aparente, ali exposta tudo. Então, numa situação dessa, teria toda uma inspeção em campo inicial, né, para levantar as manifestações patológicas. Depois, um serviço de recuperação estrutural, que tipo, tem a recuperação e o reforço estrutural, né? Então, a recuperação é avaliar, enfim, alternativas para que aquela estrutura ela volte a estar íntegra, né? Com substituição de armadura, se for o caso, produtos químicos para tratamento da superfície do concreto, né, proteção, impermeabilização, tudo mais, e associado ou anexo a isso, a verificação estrutural. Se é, tipo, beleza, a estrutura íntegra é uma coisa, mas ela está segura estruturalmente, então ela resiste aos esforços solicitantes. A gente atua majoritariamente na parte de verificação estrutural. A gente também tem capacidade para fazer a recuperação,
Mas hoje a gente tem também empresas parceiras que a gente vai e volta, assim. Ou a gente pega serviços com eles, ou a gente chama também eles, que eles fazem muito, esse é uma gama muito maior, assim, de equipamentos também, né? De ensaios, que eles fazem a parte de da inspeção em campo e a recuperação, e a gente entra com a verificação. Então é bem casado aí esse tipo de serviço, sabe? Meu, um negócio, eu comentei da Europa, né, que eles têm umas tecnologias a mais, assim, é que o mercado lá muda um pouco. E é o que eu acho que tá começando a acontecer aqui pra gente, e a gente teve um caso que a gente trabalhou junto nisso. O que acontece? As estruturas, meu, elas vão ficando antigas. Sim, Por mais que você dê uma manutenção preventiva, às vezes não é o suficiente, exato. É uma manutenção prévia de limpeza, né, desentupimento e tal, e às vezes o cara não tem a consciência que ele precisa escarificar, passar um anticorrosivo, né, e normalmente, nesse caso que a gente atuou junto, foi em uma indústria. Então, assim, meu, e aí a conversa é, pô, essa estrutura já tem 40, 50 anos. Ela já se pagou o investimento. Uhum. Mas, meu, eu quero que ela dure mais Aham. 40, 50 anos. Prolongar, né? Entra para eles a verificação, eles dão uma olhada e falam assim, ó, meu, aparentemente tá bom, você precisa recuperar esse ponto, tratar esse ponto, impermeabilizar para deixar parar de água passar. E, meu, vamos nos precaver e fazer um reforço nesses pontos que, com o passar do tempo, a gente fala de deformação lenta das estruturas também, né? E aí começa a aparecer uma fissurinha ou outra. Você começa a ver um escoamento, às vezes, ali numa dilatação, né? E tudo mais. E aí você fala assim, meu, já que eu tenho que durar mais 30, 40 anos, você faz esses pontos de reforço, e aí com tecnologias que a gente vai conversar aqui, no caso a fibra de carbono, para dar essa sobrevida de novo para a estrutura, entendeu? Então eu acho que na Europa é muito mais comum isso hoje em dia, por conta do tempo que eles têm lá de mercado, né? Mas aqui, principalmente região de São Paulo, metropolitana, eu acho que isso tá indo cada vez mais, Na Europa é muito antigo, né? As construções são todas antigas. E eu lembro, por exemplo, voltando na história do intercâmbio, tinha uma especialização lá que era voltada para recuperação de prédios antigos. Então tinha a parte de estrutura, hidráulica, arquitetônica, e tinha uma parte focada para recuperação de estruturas lá. Uhum. Hoje, qual que seria, assim, vamos dizer, uma das maiores dificuldades seria a obra tombada para você fazer, né? Que não pode interferir em muita coisa. Eu acho que a obra tombada tá mais ligado com a fachada do que com a parte arquitetônica, né? Manter a... Do que a parte... Não, mas internamente, normalmente não pode mexer. Por que a gente fez uma do Teatro Municipal? Meu, foi tipo... O serviço de impermeabilização, que deveria ser feito, não poderia, mas era parte de escada, então foi feito um tratamento com rejunte epóxi e hidrorrepelente. Ponto. O que é possível, né? Você não faz o que realmente tem que fazer, você faz o que é possível ser feito, né? E lá dentro, cara, tipo, tem muito problema. Você pega o próprio... eu lembro que a gente fez um shopping, esqueci o nome, que é bem de frente pro teatro também. Tudo tombado, a cobertura é tombada, então não pode mexer. Não, então, mas eu não sou especialista nessa parte, tem uma especialização. Tem obras. Normalmente é arquiteto, que foca um pouco mais nisso, né? Mas a gente participou em conjunto, era uma obra tombada em Campinas. E lá o que a gente faz, meu? Visualmente, você tem que manter essa característica. E até os materiais que estão expostos lá. Então, o que a gente fez? Nessa obra em específico, a gente tinha que impermeabilizar. A gente foi lá, chegou no concreto existente, fez alguns complementos de armadura lá no caso, fez a impermeabilização lá, no caso foi impermeabilização com manta asfáltica. E aí o que a gente fez? A gente deixou guardada a argamassa que tinha lá, para fazer uma análise dela e aí a gente conseguir as mesmas características, então agregado, coloração e tudo mais, desenvolveu essa argamassa de novo para fazer a produção mecânica. Então, você tem que tomar cuidado, né? Isso, não pode lhe dar nada, né? Não, lá era tijolinho à vista, aí tinha que fazer o reparo. Todos os tijolinhos que iam ser trocados, eles tinham que ficar guardados. Pra depois achar um igual. Não, pra usar ele mesmo. Você usa ele, você recupera. vai demolir ele, né? Vai quebrar ele
dele, e aí você pode ou refazer ou usar ele na composição de um novo, entendeu? Caramba, que legal. Nossa. É um negócio Mas é complexo, muito né? específico, Aham. é um negócio muito específico que tem as suas peculiaridades aí. Aí a parte de reforço dá pra se fazer, eu já vi o pessoal fazer com estrutura metálica, não sei o quê, mas aí você precisa esconder. Então, Sim. porque eu imaginei que fosse uma dos tipos de obra que seria mais complexa para essa situação. Sim. Teve até um projeto que a gente participou, foi esse ano, né? De uma loja que o pessoal, uma loja antiga, Em devia ter Campinas, 60 no anos, centro de Campinas. bem antiga, e o pessoal, né, Nitidamente era uma casa uma antes. casa, E foi lá, virando loja. Aqueles né? casarões lá. aí era um sobrado, né, 2 Sim, andares, aham. o pessoal foi alugando virou uma avenida loja. muito boa, assim, pra loja, comércio, então virou loja, o pessoal pegou, foi ao longo do tempo tirando a parede, né? Abrindo Vai parede. tirando parede, Não, de tipo, a dia, parede, pega a parede, foi a... pega a parede. Aí um Daí, pouquinho que eu era- não sei essa casa, mas antigamente era tudo de aqueles maciço. tijolo maciço. Sim, era. Você não tinha mais nada, você tinha um cintamento. Era só isso. Malemar. Isso. Aí foi tirando tanto que, assim, um trecho assim de parede virou pilar. Porque foi tirando. Então aquilo ali ele teve que trabalhar como pilar, só que ele não foi Se identificava com o pilar. E se tirasse ia cair, né? Nossa, Oh, e a estrutura era tão boa, assim, o pessoal sabia naquela época, que era tudo no achômetro, que ele até suportou um tempo aí, né? Mas eu E aí falo, ele do jeito só que teve tinha que deformado e costurar. trincado o pilar, era capaz que ele já tinha até comprometido. Aham. Tava segurando já pelas outras paredes. Sim. Já... Então foi muito crítico aquilo lá. Aí fez reforço metálico. Projeto de reforço com estrutura metálica. Fizeram uma treliça. A gente teve que fazer alguns pórticos. Então, de vez que pilar ele ficou meio que centralizado, né? Ele funcionou como pilar. A gente teve que fazer pórtico para os 4 lados, assim. No fim, acho que demoliu ele. Ah, foi mesmo. Acabou demolindo ele para colocar um pilar Aí abriu um central. pão de fora a fora. Tirou ele lá do meio que tava atrapalhando, né? Já tava todo... Também assim, né? Sim. Então já removeu, escorou tudo, removeu ele, passou uns pórticos metálicos e fez esse projeto de reforço. Você contando um desses casos, qual que foi o pior que vocês pegaram? Você falou, meu, isso aqui tava em risco de queda mesmo. Olha, de risco de queda, esse Eu acho que daí... esse aí. Esse dava pior? medo. Se o pessoal não tivesse escorado, acho que tinha ido pra baixo. E o pessoal que estava alugando lá estava muito preocupado. Então, eles estavam em cima ali da dona direto. Aí até tipo, a pessoa ter noção do perigo, porque realmente estava perigoso mesmo. Tava Mas bastante depois coisa escoraram. escondida, né? E que eles passaram algumas Sim. coisas em volta, assim, da estrutura. Então, só foram descobrir quando eles foram remontar, realocar algumas coisas na loja. E lá é uma Tinham feito um móvel planejado, de móveis planejados. Então aí tudo. a hora que tiro, Aham. colapsando lá. O móvel planejado tava ajudando a escorar o negócio. Tava escondendo tudo, né? Foi tipo isso. Assim, ó, pensando do pessoal que assiste, né, a gente, como que a pessoa, por exemplo, hoje ela consegue olhar, pensando assim, e se preocupar, falar, meu, isso tá perigoso, por uma trinca? Então, já teve caso de um... Ah, você quer falar? Pode. Precisa ser avaliado mesmo. Não, eu né? concordo, mas Aham. quando ela olha e fala assim, eu acho que tem que ser avaliado pelo especialista, mas ela fala, eu tenho que chamar especialista aqui. A hora que dá o alerta. Por exemplo, um caso desse, realmente aquele pilar, ele tava com uma trinca grande, assim, Já e tava tava despedaçando, perdendo quase solacando também, né? E o pessoal foi acompanhando e vendo, tipo, um registro fotográfico mesmo, a evolução dessa trinca. Então ela tava aumentando a olho nu, assim. Então isso aí era gritante mesmo. Mas manifestações patológicas com fissuras, principalmente, que é o que preocupa. Inicialmente não, mas se você for deixando, vai desandando, né? tem que entender também, né? Se Isso que eu ia perguntar, porque você vê muita fissura, por exemplo, em caixilho, né? Você vê aquelas... Sim, aham. Tem que entender qual que é o significado daquela fissura. Qual que é a origem ali, né? Por exemplo, uma dessa seria falta, tipo assim, de verga e contraverga, que são umas viguinhas, né, em cima e embaixo de janelas, por exemplo. Então, quando você não tem esses elementos, a verga e contraverga, é batata aparecer as fissurinhas ali nos caixeiros. É que eu não sei se. Tem gente que nos assiste que às vezes não é engenheiro e eles não. E aí é o seguinte, assim, fissuras na construção civil ela é aceitada, mas tem uma limitação. E esse que é o ponto-chave do negócio, né? Então você fala assim, uma fissura de até 0,4 é o que a norma permite para concretos armados, tá? Vai muito da questão da evolução, que foi o que eles comentaram. Então assim, você viu uma fissura? Você não precisa ligar pro engenheiro na hora, né? Mas, vai acompanhando, pelo menos um mês, assim. Se você começar a ver ela aumentando, isso é o preocupante. Exato. Esse é o ponto de alerta, ou aparecendo mais delas. E no local, eu imagino, né? Por exemplo, você falou, ali era
que era pra ser um pilar, né? Quase. Exato. Então, se você pegar uma coluna, você começa a ver ela trincando, por exemplo, você já fica preocupado. E tem que entender também, eu fiz alguma coisa aqui nos últimos tempos que pode ter afetado? Exato. Putz, coloquei um monte de imóvel lá pra cima, fiz depósito, tá afetando aqui pra baixo, acho que pode ter sido. Por exemplo, assim, uma laje, ela é dimensionada por uma sobrecarga. Então, uma sobrecarga de escritório, acho que era em torno de uns 300 quilos, não tenho certeza. Aí, ele parou de ser escritório e virou depósito. Daí, depósito é em torno de uns 500 quilos, mas a laje foi calculada para 300. Então, isso aí que o Sérgio falou... Calculado em aspas, né, que era tijolo maciço. Pensa. Enfim, né? Você quer saber né? É que eu acho que eu tenho meus toques também, meus problemas. Mas eu cheguei esses dias na casa da minha sogra e do meu sogro. Eles moram num apartamento e eles iam trocar todos os pisos. E aí eles foram lá comprar e estocaram tudo na sacada. Eu cheguei, eu falei, eu não acredito que eu tô vendo isso. Você tem noção quanto de carga que você tá colocando nisso aqui? E na sacada ainda, né? Distribui pra todo lado. Porque as pessoas, tipo, não Não tem tem noção noção. disso, entendeu? Mano, na sacada ainda, É sabe? o pior. Não, velho. Não. Distribui. Vai nos quartos, banheiro. Distribui tudo, vai fazendo Não por pilha, né? cômodo. Por favor. Porque as pessoas não percebem. E Aham. isso que acontece, vai acarretar, começar fissura, não sei o quê. É perigoso, entendeu? Isso é boa. Um negócio que me preocupa muito, muito na construção civil é que, assim, a gente teve que otimizar bastante, custo, né, Brasil, tal, e tudo mais, e aí a gente foi indo para a execução mais em conta, que vamos colocar, a parte de alvenaria estrutural, tal, para prédio, tal, que me preocupa muito, que a gente ainda não tem uma cultura para aceitar esse tipo de estrutura, e eu tenho encontrado muito isso. Abre o ar-condicionado. Eu queria colocar um nicho aqui. Vai abrir. Aham. E, eu acho que é um pouco de culpa das construtoras, porque elas têm que falar um alerta. Pra quem vai comprar, né? Mas é um alerta vermelho Aham. que tem que estar lá, tipo, não pode quebrar, não pode abrir, não pode. Aham. Porque isso daí tá uma febre, ô Robertinho, que eu juro, eu acho que daqui a pouco a gente vai começar a ver uns BO aí, meu. O que eu vejo muito o pessoal fazendo é aquela questão agora. E eu vi porque eu vi até um prédio construído perto da onde eu moro. O pessoal tá meio que levaram multa, não sei o quê, porque acabaram de entregar. Então eles abrem onde era parecia aquela janela, né, balcão de correr, aquela porta. Eles tiram tudo e fazem sala estendida, juntando no terraço. Tá. E normalmente eles sempre tem algum tipo de pilar, alguma coisa que tá segurando. E o pessoal vai Ground quebrando. ali, né? E vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo. Eu acho que esse é o que eu mais vejo hoje acontecendo em condomínio e acaba Faz sem sentido. entregue. Não, eu tive um caso já há alguns anos aí, a gente nem se conhecia ainda dessa parte. Começou a aparecer fissuras era um prédio de... Acho que é obrigatório colocar elevador até 4 pavimentos, né? R mais 4. Não tinha elevador. E começou a aparecer fissuras nos últimos pavimentos. Por conta de retirada aqui de baixo. Aí a síndica começou a investigar, não sei o quê. Eu acho que foi até um pouco antes da obrigatoriedade de ERT para reformas, né? Pintura, Sim. porque até para pintura hoje você Tá pedindo. O condomínio agora pede pra tudo, pra tudo. Aí, chamaram a gente. Na época a gente foi lá, eu queria fazer visita nos outros pavimentos, né? Chegamos lá. Não tinha mais. Não, tinha, mas o cara abriu tanta tubulação nova para passar cabo de força, para mudar iluminação, não sei o quê. O cara tava reformando. Sim. Ele tem o bem dele lá, ele quer deixar bonito. Aham. Só que, esse tipo de estrutura tem as suas Não limitações. permite. Aham, sim. Você não pode fazer isso. E às vezes eu acho que quando o cliente vai comprar inicialmente, isso aí precisava ser mais fortalecido, né? Assim, ó, você tem consciência disso. Não é só deixar um escritinho ali, porque às vezes você passa até no corredor, tem uma plaquinha, não pode retirar. Mas eu acho que é muito soft pra seriedade, né? Isso precisa ser reforçado. Isso é uma coisa fixada, né, na cabeça das pessoas. Sim. Pra pessoa já Às ir vezes a comprar pessoa um não tem imóvel e já ideia. perguntar, viu, é alvenaria estrutural ou é concreto, né, viga, pilar? Mas quem vende que tem que reforçar isso, né? Só que a pessoa não vai falar porque ela quer vender. Exato. Deixa baixo lá. Isso me preocupa muito, a médio e longo prazo, sabe? Porque assim, o que acontece? O metro quadrado tá ficando cada vez mais caro. Uhum. Então, assim, quem compra um apartamento desse, ele vai preferir, a hora que ele tem o recurso, ele tem uma grana, ele fala assim, eu vou deixar aqui mais bonito.
eu não vou comprar outro lugar. Aham. Investir no que já tem ali, né? Exato. E aí começam as reformas, entendeu? Da construtora entregar esse manual bem descrito. Exato. E reforçar. Uma coisa é um negocinho, uma notinha de rodapé, né? Sim. Mas é algo que merece um. Mas Tá. hoje tem que avisar síndico, né? Avisar o pessoal do condomínio e tudo mais pra fazer qualquer. Vai daí passar fio de eletricidade lá, uma tomada a mais, eu acho que tem que avisar já. Eu também tô nessa ideia. Eu acho que também, Sérgio, acho que é exatamente isso. Acho que hoje tá muito mais difícil essas obras em prédio, cara. Acho que Putz, meu, eu não não. tá liberando assim, não. Eu- Precisa de RT, dificulta. eu Tem muita gente vendendo RT, mas enfim. Não, meu, mas isso daí a gente fala de uma classe média, por exemplo, que tem alvenaria estrutural na classe média. Eu acho que hoje a maioria das obras de classe média é alvenaria estrutural e é alguém que tem condição de pagar uma administradora de de condomínio e tudo mais. Só que a hora que a gente vai para as outras classes, meu, que às vezes não tem administradora de condomínio, não sei o quê. Faz essa fiscalização. Exato, eu acho que não tem. Eu acho que não tem, meu. E isso, assim, me preocupa, porque é cultural. Eu acho que a gente tinha que dar essa informação, sabe? A gente tem atuado mais nesse setor industrial. Então, a gente tem visto que o setor industrial tem essa preocupação de, a partir de intervenções, então, para fazer a intervenção, fazer primeiro uma verificação estrutural. Mas essa parte residencial é que foge um pouco ali da nossa atuação. O dia a dia de vocês. Exato, mas a gente vê que não tem essa mesma preocupação, não vê tanta essa importância, às vezes vê como um gasto, sabe? Você olhar uma estrutura como um gasto assim, né, sem querer, é absurdo, né? É. Não. A estrutura é sacanagem. Não, pra residencial e predial, né, meu? Porque assim, o cara não quer gastar aquilo. Indústria não. Porque a indústria já tinha essa cultura. Antigamente, eu acho que a cultura era um pouco mais. Tipo, o cara não queria gastar muito na civil. Ele investia na parte mecânica, que era o que era a equipamento. necessidade, né? Só que daí, às vezes, vai lá, civil vai dando problema, afeta a produção. Exato. Né? Afeta. Aham. E, meu, vocês têm pego muita indústria antiga que vocês estão tendo que fazer isso agora, né? Que não foi deixando. Tem indústria que, assim, centenária, né? Então, era de uma indústria, né? De uma... Se vende, né, uma... Aí vai repassando a fábrica, uma vai comprando da outra, vai se perdendo tudo, né? Que tem de Registro, informação, os registros de projeto e tudo mais. Uhum. E são coisas que acaba dificultando na hora de fazer as verificações, projeto de reforço. Então, a gente entra com uma equipe de levantamento de informações em campo, ensaios, para a gente obter essas informações, para daí a gente conseguir elaborar um laudo, um projeto de reforço, ver o que a estrutura aguenta, Uhum. por que ela talvez esteja dando um problema Uhum. e poder dar a solução mais efetiva. Legal. Meu, aproveitando que vocês estão nessa linha, assim, e do foco de reforço de vocês, que é o que eu vejo mais vocês atuando, assim. A gente hoje, eu acho que, via de regra, a gente deve ter um comum, vamos pôr assim, 3 tipos de reforço. Perfeito? Hoje eu acho que as fibras, concreto e a metálica. Eu acho que são os principais hoje que a gente tem, né? Exato. Só que hoje eu tenho visto muito mais comum a fibra de carbono, principalmente, né? Ganhando cada vez mais espaço na construção, Sim. muito por conta das características, né? Sim. Mais leve, mais fácil de manusear, né? Intervenção e tudo mais. Não tem transtorno para instalar, né? É, Menor, né? Espaço Só- também. Só que, meu, eu sei que tem as limitações dela também. Sim. E aí, como que vocês fazem essa avaliação? Ou qual que é o ponto ótimo ali para a gente entrar com uma fibra ou não, às vezes partir para outro tipo de reforço, meu? Ó, vou dar um caso mais genérico, assim, de uma viga, por exemplo. Então, vamos supor, a gente tá com a viga lá, vamos supor que ela não tá com problema, tá? A gente vai reforçar ela porque a gente tá vai colocar carga a mais. Aumentar a Tá. sobrecarga. Tá, né? sobrecarga. Então, acho que é só, rapidão, desculpa. Mas só, tipo, a fibra de carbono, ela aumenta a capacidade resistente do elemento. Então, por exemplo, a fibra, ela não vai resolver flecha. Ela só vai, vamos supor, você tem uma laje lá que é apoiada numa viga. Quer colocar mais coisas sobre essa laje, além do que ela aguenta. Então, a gente vai fazer o reforço com fibra de carbono para permitir esse aumento de sobrecarga. As características da estrutura ainda tem que suprir a questão das Exato. deformações. Então, por exemplo, se não passar em deformação, já está com flash considerável, não faz sentido. A gente faz várias verificações, né? A gente entra, por exemplo, com, primeiro, a flecha, né? A gente vê se a deformação dessa viga, quando ela tiver
em uso, se é aceitável, se vai estar ainda atendendo os critérios de norma. E até, tipo assim, os critérios de norma não é tipo, vai abrir fissura, vai deteriorar a minha estrutura. É também questão visual. Acessibilidade visual. Vai chegar a pessoa lá, vai ver, nossa, essa viga tá deformando. Bate um desespero. Isso não tem a ver com a área de compressão. Porque isso influencia também. Ou não? A deformação, a flash, né, é muito por conta da seção do elemento. Então, por isso que a fibra não aumenta a seção ali, né? Então, por isso que ela não resolve, né? Tá. Então, é algo já intrínseco do elemento inicial, original, sem o reforço. Legal. Então vamos dizer que a gente tá numa estrutura que o problema é tá tendo essa flecha e tal, fora do aceitável. Qual que seria o reparo nesse caso? Nesse caso aí, teria que talvez entrar. A fibra ela já não supriria esse problema aí, por conta do que a fibra ela não vai resolver a questão da flecha. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode escorar esse elemento, né? Vai para uma posição e também tomando cuidado, porque às vezes o elemento não tem armadura superior para aguentar essa inversão de esforços, né? Então, tem que ser avaliado também. Entendi. São várias nuances, né, Mel? O projeto de reforço ele precisa ser avaliado muito como um todo, né? Porque, como você Parte comentou... transitória, né? Sim, exato. Final. Então, por exemplo, a gente até atuou num projeto que a gente, no final, acabou utilizando fibra, estava com uma flecha, mas o elemento ele não permitia esse macaqueamento para reduzir a flecha, não permitia esse macaqueamento porque ele não tinha armadura suficiente para resistir ao momento, porque quando você coloca um apoio central, né, você cria um momento na outra face do elemento, né, na face superior, por exemplo. Então, ele não suportava isso. Então, você tem que avaliar um conjunto ali, né? Exatamente. Legal, Mel, legal. Porque a gente teve um caso que vocês comentaram até e chegaram pro cliente e falaram, ó, não faz sentido você me contratar porque eu fiz uma pré-avaliação. Exato. Meu, você vai gastar dinheiro à toa, você tem que ir para um outro caminho, Exato. né? Que era um pilar no caso lá. Era. Bom, para pilar, essas fibras, né, por exemplo, fibra de carbono, a gente costuma usar ela para fazer o confinamento da seção do concreto. Então, a gente vai lá e envelopa a seção do concreto com a fibra e ela vai, por conta desse confinamento, aumenta a resistência. Não, a resistência característica do concreto é a mesma, só que dá o efeito de... Esse efeito de... É análogo ao aumento de resistência, sabe? Porque você evita mais carga, um exemplo. Daí mais carga. Ah, legal. Só que daí, por exemplo, se o problema for de momento fletor, né, tipo de torção, algum outro esforço nesse sentido, aí a fibra já não... Já perde a função. Então, até como o Sérgio estava começando a falar, para viga, a fibra funciona análogo a um aumento de armadura. Para pilar, a fibra funciona análogo a um aumento da resistência à compressão do concreto. Então, esse seria, assim, grosso modo, assim, isso que a gente parte de início. Então, se você tiver um problema de FCK para viga, não faz sentido colocar a fibra por conta disso, sabe? Então, a gente até, uma vez, o Érico até passou um contato de um cliente, que a gente fez uma análise prévia ali, a gente explicou para o cliente, não faz nem sentido a gente mandar orçamento, porque não seria Esse reforço efetivo, né? seria o caso, né? É. Então, assim, a gente realmente, mesmo casos que chegam pra gente, a gente já dá uma analisada inicial pra ver se faz sentido, sabe? Porque senão você vai enganar a pessoa e se foge. Não vai nem resolver o problema. Né? Exato. Eu comento dessas nuances porque, assim, o que você tem que observar, às vezes a fibra até cabe, por exemplo. Eu peguei um caso eu recebi um projeto de reforço com fibra numa escada predial. E aí eu peguei assim e não estava constando proteção para essa fibra. Você, meu, mas a partir de cima da escada, para que você vai colocar proteção? Não vai ter trânsito, não vai ter impacto, não sei o quê. Você, beleza. Só que você tem a norma de incêndio. E aí? Então, são essas pequenas nuances que o projetista agora tem que ver e tomar cuidado. Sim. Meu, às vezes era melhor ele ter escarificado e feito um reforço de concreto. Ou, prevê então uma proteção contra chamas para essa fibra de carbono, entendeu? E a fibra embutida também no concreto. Exato. Passa um disco de corte, embute a fibra, ela trabalha embutida no concreto. E fica mais difícil a execução, né? Porque de embutir e tudo mais. Só que também cria uma proteção a mais. Aí, por exemplo... Pode. Por exemplo, voltando pro caso lá da viga que eu tava falando. A gente vai carregar ela. Então, por conta desse acréscimo de carga, se a gente detectar que ela não tem resistência suficiente para resistir, a gente pode entrar com uma fibra de carbono por baixo
E ela vai ser análoga a um aumento de armadura longitudinal, que aumenta a resistência da peça Do conjunto. como um todo. Exato. Só que não dá para aumentar até o infinito, né? Essa resistência. Eu ia te fazer essa pergunta. Exato. Você tem uma base de quanto dá pra te aumentar de carga, por exemplo, Então, colocando a fibra? Depende muito do caso, é caso a caso. Então, por exemplo, vamos pegar um caso assim, De concreto. um caso genérico, vamos falar assim, em torno de 50%. aumenta Esquece. Aham. ordem de grandeza. Só que varia muito. E tem limitações também, que, por exemplo, como o Sérgio falou, não dá pra você ir pro infinito, sabe? Por exemplo, coloca fibra e vai resolver. Nem sempre, que assim, a fibra para aumentar essa capacidade resistente, mas tem limitações porque a gente avalia vários possíveis métodos de falha. Então, quais seriam os métodos de falha quando você instala uma fibra abaixo ali de uma viga, por exemplo? Pode falhar no concreto, pode falhar no aço, e tem limitações de escoamento, tal, por exemplo, do aço, pode falhar na fibra, pode falhar na cola entre a fibra e o concreto, e tem casos também que a gente precisa colocar, tipo, 2 camadas de fibra. Então, pode falhar nessa interface entre as 2 camadas de fibra. Então, a gente avalia todas essas possibilidades de falha e limita pelo mais crítico ali, né? Então, muitas vezes, assim, a gente já viu casos que colocar 2 camadas de fibra é pior de colocar uma, porque aquela interface entre as 2 camadas vai ser mais crítica do que a situação só com uma. Geralmente, para a terceira camada já fica, o acréscimo de fibra já não faz sentido. Até 2 camadas já ajuda. Eu lembro que eu fiz uma obra, assim, eu não lembro exatamente qual foi o problema. Eu acho que até mandei as fotos pra você, Eric, em Paraty. Não sei se o FCK do concreto não atingiu, eu não sei qual foi exatamente o problema, mas eu sei que no fundo da piscina eles tiveram que colocar fibra em tudo, vários panos, Nossa. Mas por baixo da... por baixo da piscina. Depois eu Mas mostro a como que eles foto. fizeram? Ela Não, tava- a piscina é suspensa. Sério, elevada. Era elevada Entendi. Aham. e era em Paraty, eu lembro que a empresa que eles contrataram de concreto alguma coisa teve uma falha ali. Aí eu acho que o que não concreto da usinagem veio mais fraco, né, do que solicitado. Pode ser. Pode ter. Aí volta pro projetista. Eu lembro que eu olhei lá quando eu vi, tava cheio de Por fibra. baixo. Mas aí o que você... Por que entraria com a fibra de carbono, no caso? Faz sentido, porque seria tipo um reforço de uma laje. Por exemplo, a gente tem uma laje, ela vai trabalhar, Né? as armaduras da laje são geralmente para flexão. A laje seria tipo uma grande viga mais chatinha, né? Então, se ela estiver faltando, por exemplo, às vezes o concreto não deu certo, né? Veio com resistência menor, mas aí você avalia esse concreto com resistência menor com a armadura existente lá. Então, deu problema. Mas, tipo, esse concreto com a resistência menor, mas com uma armadura maior, que daí a fibra entra como esse aumento de armadura, aí é possível. Então, faz sentido no caso dele. Aí ou às vezes entra como uma malha, né? Tipo, E tem a usada. fibra e tem a lâmina, a manta, né? Que, por exemplo, assim, quando a gente faz reforço para cisalhamento, que é armadura de estribo, assim, aí a gente entra com a manta, que ela tem uma largura de uns 5 ou 10 centímetros, eu não tenho. A largura, eu acho que é 30. A manta? 30 centímetros. É. A manta. 50. 50 também. Ah, 5 ou 10 é a lâmina. A lâmina. Isso. Então aí daria para ver tanto a manta, que ela é mais fina, mais larga, ou a lâmina, que ela é mais espessa, mas mais fininha, assim. Mas eu acho que pra esse caso aí seriam as lâminas. Foi lâmina lá. Ou o pessoal faz ela tipo um xadrez por Usado. baixo, ou então se a piscina for mais retangular, então o pessoal coloca no sentido do menor vão, Da armadura principal, né? Porque às vezes como se fosse uma... tem que ver como que foi dimensionado o projeto original, né? Se a armadura principal está no menor vão, você acrescenta mais ali. Ou se for no maior, Meu, lá. olha aqui. Top, né? É variações, Caramba. meu. O pessoal acha que é fácil, fibra de carbono, põe em qualquer lugar que resolve. Situação, sei lá, a fibra veio há 10 anos aí pro mercado, mais ou menos. Fibra de carbono? Aqui pro Brasil deve ser isso. Então, há 10 anos atrás, o cara teria que fazer um pilar lá, uma situação de falha dessa. E Cara, olha aquela que mesma loucura, coisa, né? E de repente chega lá, vou fazer um pilar lá embaixo. Tem que ver se não vai dar concentração de esforço embaixo da laje da piscina. Então é muita avaliação. Então, às vezes, Não, sim, eu tô... passar algumas travessas, enfim, ia ficar muito mais... Seria uma situação maluca, né? Como É. fazer uma obra embaixo, Exatamente. cara. Na verdade, o que era mais utilizado antigamente, e você partia pro metálico. Não, também. Então, você fazia chapa metálica, que é Sim. mais ou menos o mesmo Uma grade conceito ali, metálica. né? Você começaria a completar com Chapa metálica é legal também, só que ela tem um problema com relação a corrosão. E corrosão também aderência. e aderência. Ah, sim. Que são Porque você teria que fazer pinado ela, tá? Então a gente faz prepara o substrato, coloca o adesivo estrutural e vem com a chapa.
Só que o adesivo, às vezes, não é suficiente, sabe? Então, precisa fazer algumas colagens. Quando a gente tem reforço metálico em estrutura de concreto, acaba que ele precisa ficar mais robusto, porque são elementos diferentes que trabalham com módulos diferentes. Então, muitas vezes, assim, para solicitar a estrutura metálica, o concreto precisa ter deformado muito. Então, por conta disso, você tem que, tipo, aumentar a estrutura metálica a ponto de que, com uma pequena deformação do concreto, a metálica já comece a trabalhar. Então, são muitos, muitos casos assim, a avaliar, sabe? A gente pensa na situação como tá na hora da aplicação, aí depois como que seria a situação final, porque tudo isso influencia. Então não dá para chegar e falar, vai aumentar 50%, vai aumentar em tantos por cento, porque depende da situação inicial, como que ela vai estar. Exato. Então, de repente, é uma viga lá que ela tem muita carga de peso próprio. Então ela não Carga tem permanente, assim, também, né? cargas permanentes, que você não vai conseguir tirar. Então vai estar carregado até na hora de fazer a instalação da fibra. Então a viga ela já vai estar deformada. Na situação original de instalação da fibra. Então você vai lá, aplica a fibra, na hora que colocar a sobrecarga, né, que seria a carga variável que a gente chama, A nova não é tanta carga assim. de Então diferença. não mobiliza toda a resistência da fibra de carbono. Então costuma ser mais vantajoso ainda em casos que a estrutura não é tão pesada, né? Tipo assim, ela tem mais sobrecarga do que cargas permanentes. Então, por exemplo, vamos supor, quando você tem a instalação, o momento inicial, com pouca sobrecarga, com pouco, tipo, só com peso próprio, esse é o cenário ideal, e você coloca a fibra, quando vai o cenário futuro, que é com as outras sobrecargas, a fibra ela já vai trabalhar melhor junto com o concreto. Então, ela vai ser solicitada melhor do que se na situação original ela já está entrando quando o concreto já estava sendo solicitado. Se fosse uma corrida, ia sair todo mundo junto. Tipo isso. Então, consegue todo mundo chegar na linha de chegada junto. Tanto é que muito reforço que eles fazem, e eu já vi outros casos também, o pessoal fala para fazer tentar com a contra-flecha, né? Sim. Que é justamente para você aliviar um pouco esse peso próprio ou esse peso permanente que você tem, para fazer o reforço e aí soltar. E aí você descarrega e ela começa a trabalhar de imediato. São muitas nuances, é isso que eu falo. Então, assim, eu quis trazer a pauta também, porque eu vi, que nem eu peguei esse caso da escada, beleza, eu acho que faz sentido, funcionava, só que as pessoas têm que ter cuidado Adicional. exato com o que vai fazer. Para não sair fazendo, só achando que, né, só que a coisa resolve. É muito legal, mas não salva tudo. Também é só aumentar, como se fosse um aumento de armadura, né? Mas não é. Pensando em fibra, né, que eu acho que é o mais moderno que a gente tem hoje para reforço. Sim. E é muito interessante porque é prático, não gera resíduo, dá para ser instalado enquanto está em operação, ela não ocupa espaço, então é muito interessante, assim. Legal. E vocês veem que o mercado, por exemplo, de mão de obra vem crescendo nesse segmento? Até que sim, as pessoas, tipo, tem equipes se especializando nisso, nessa instalação, assim. Acho que até o Érico, né, vai saber falar melhor que a gente. Um negócio que eu vejo muito para isso é que é o seguinte, é um serviço muito mais barato No final, né? do que fazer uma metálica ou uma de concreto. Porque dependendo da metade, você precisa de um hook para subir, você não acessa isso. Então, Esse local da piscina que eu falei para vocês, era em Paraty, é uma montanha, que, tipo, vamos dizer, tem um talude, que já sai na estrada, E a piscina... e a piscina embaixo. Você não entraria com a estrutura ali nunca. Então, só que qual que é o cuidado, assim, e aí fica a dica, pessoal, porque a sua responsabilidade final é a mesma. Sim. Então, assim, continue cobrando pela responsabilidade, né? Então, você tem facilidades, cuidados, seguir o fabricante e tudo mais, mas, não esquece o coeficiente de responsabilidade final, entendeu? Esse é o ponto. E por isso que eu acho que a mão de obra está migrando para isso. Porque eu vejo o pessoal de mão de obra vendo essa facilidade e continuar cobrando mais. Então eles estão ganhando mais. Por isso que eu tô vendo mais essa migração, entendeu? E assim, de dimensionamento é muito complexo. Realmente, a gente comenta aqui, acho que vocês conseguem perceber, porque tem muitas variáveis a avaliar e a gente também não tem norma nacional para isso, né? Então a gente usa tudo norma americana. Eu vi uma planilha deles que eles têm de modelo lá. Complexo, né? Meu Deus do céu. Eu acho que, agora pensando, você não acha que o Brasil já tá na hora de ter essas normas, né? Sim. Tá começando, né? Tá começando. Sim. Já Então, estão comitês que aproveitam muito as normas que já existem, né? Eles fazem uma Todo pedra papel. de tradução com comitês,
ajustando o que precisa ser ajustado, né? Mas já tá começando, meu. O pessoal, as classes aí, os órgãos de classe já estão começando a mexer. Ô, Érico, e até assim, um dos projetos que foi um dos mais complexos, na verdade foi o nosso primeiro projeto no escritório, e eu acho que até hoje um dos mais complexos que a gente já passou, que foi também com reforço de fibra, e foi curioso por conta disso que a gente te conheceu, né? Foi bem nessa ocasião aí que a gente conheceu. Qual que era a obra específica? Não precisa falar o cliente, mas Não, Unificação estrutural, E depois virou um reforço. depois virou um reforço de um virador de vagões, de carvão. É um negócio que a gente nem sabia da existência também. Então era um prédio, é um prédio, né, de 15 metros enterrado. Ele tem 5 níveis, 5 pavimentos, cada um diferente, no qual o vagão posiciona e ele é tombado. Então, quando tomba o vagão, os produtos caem, daí são destinados por moedas, por tubulações, por transportadores, até o destino final. Então, foi muito complexo esse projeto, porque também, além de ser um negócio enterrado, as paredes, tipo, era um grande arrimo, tinha 1,40 m de largura. Então era super cabuloso ali. Ainda foi no início nosso, e aí depois precisou fazer até o projeto de reforço, né? Porque eles queriam substituir o virador e outros equipamentos, né? O vagão ia trocar o vagão. Então tinha um vagão lá da época Era bem antigo. da construção, né? 70 anos, eu Acho acho. que uns 50 anos, né? Que tinha o projeto. Aí eles queriam Legal que modernizar, tinha né? o Vai ser projeto original, né? E tinha o projeto original. Isso de indústria antiga. Indústria normalmente Guarda. Guardadinho, feito à mão. Feito lá, à mão, bonitinho, muito bonito. E aí a gente, por exemplo, por ser uma estrutura que ela tem um carregamento cíclico, né? Ora ela é carregada, ora não é. Porque ora tá o vagão ali, ora não tá. Então ela também era submetida à fadiga. E a gente fez um reforço com fibra de carbono, com a fibra submetida à fadiga também. Então, esse aí foi, tipo, a cabeça explodiu. Daí foi muito estudo. Nossa, legal, meu. E pensando execução também, né? Porque o lugar era muito difícil, a questão executiva, né? E aí o Sérgio pode contar como te conheceu nisso, né? Então. A gente queria mais informações, né? Que a gente entrou na parte do projeto de reforço e a gente estava querendo mais informações com Técnicas sobre a fibra, sobre né? a fibra. A gente viu a fibra lá da MC, né? Da MC Bioquímica. Na verdade, eu mandei mensagem no site da Alemanha, .de lá. Ele fale conosco. Faleconosco.de, mandei mensagem lá em inglês, tudo. Falei, não vou me responder, né? Vou mandar aqui só por desencargo. No outro dia, me liga o Érico lá. Se ligar um americano, liga de caipira. Não, chegou um e-mail pra mim em inglês, eu falei, puta vida, chegou pra você, eu tô né? querendo. Eles receberam, aí eles remandaram, né? Entendi. Aí eu falei, Dificultou sua vida, pô, Pra gente mandar um zap logo, né? Aí chegou o Érico no outro dia lá, se identificando, sou o Érico, a gente trabalha com essa parte de Do apoio técnico. técnico e tudo mais. Aí virou amigo, colega de trabalho, tudo, e até hoje estamos juntos. já faz mais de ano. Mas que, assim, tema top, mano. Meu, eu já falei, eu queria pegar um case um dia que a gente puder conversar com um cliente final, sabe? E às vezes falar desse case, mostrar as nuances e tal. Eu acho que foge um pouco do episódio do Pod Constrói, mas às vezes podia ter aquelas abas que eu comentei, mais específicas, mais técnicas, assim, que eu acho legal, sabe? Porque é bem legal, meu, é bem legal. Top. Você imaginar que, assim, quem nunca viu, eu olhei, é um tecido, né? Se você for olhar, Exato, uma fita, assim, né? é um tecido ou uma fita. Cara, como que você fala? Isso não dá nada. Super resistente. Exatamente. Aumenta a carga, talvez em 50% você colocar em cima, cara. É uma maluquice, né? Exatamente. O negócio, se o pessoal tiver curiosidade aí, procurar. No site da MC também, mas no YouTube já tem muita informação também, é bem legal, né? É um negócio, é um sistema que eu gosto muito também. É bastante interessante. Meu, e seguindo assim, contando todas essas histórias, qual que é a expectativa pra vocês nos próximos 10 anos? Tanto pessoal, né? Pode falar ter filhos, aumentar a empresa. Olha, a gente é uma empresa muito nova ainda, né? A gente tem 1 ano e meio ali, mas graças a Deus a gente já fez assim, bons contatos e bons projetos que já viraram outros projetos com o mesmo cliente. Então a gente tem sobrevivido e a nossa intenção, sinceramente, é conseguir se manter ali no mercado e crescendo tanto em equipe também, né? E profissionalmente. O que a gente vê
nesse 1 ano e meio, assim, que a gente tem atuado, cada projeto é muito diferente do outro. Então, a gente tem um estudo muito grande, assim, em muitos assuntos diferentes, seja com fibra, outros tipos de reforços, injeção de poliuretano para reforço de fundação, Tive esses congresso dias, protendido, estaca com poliuretano. né? Então, é muita novidade. Então, é conseguir manter, assim, ativo nessa busca por conhecimento, continuar estudando, continuar pegando coisa diferente, crescer a empresa, Meu, ter e crescer. gostaram do negócio. Sim. É crescer agora, é isso que vocês querem pra vida. Exatamente. Sim. Legal, Né? né? Seguindo Aham. isso, estudando, aprendendo bastante. Conhecendo novas pessoas, novos contatos. Porque é um constante estudo, constante Isso. conhecimento, né? Busca por informações e a gente tá sempre atrás disso. Meu, vocês já meio que falaram um possível perrengue que foi esse primeiro projeto de vocês, que vocês tiveram que pesquisar muito, estudar muito para conseguir fazer, né? Mas uma coisa que a gente gosta de saber também é um perrengue, e eu acho que vocês já tiveram uma vida em campo também de inspeção, alguma coisa assim, então provavelmente deva ter algum outro perrengue que vocês dão risada aí da... A Lê não gosta de bicho, né? Sim. Então, pra ela, acho que as piores Aham. coisas, assim, situações que dava, tipo assim, dá uma angústia, assim, né? Tá em ambiente que tinha ratos e baratos. A gente... Fazia saneamento também, alguma coisa. A parte indústria de alimentos, sabe? Túnel e tal. Já entrei em túneis, em silos. Espaço confinado, né? Que não passa ninguém por lá, tá sempre passando só esteira e tudo mais. E fica resto de grãos, né? Vai Então, o resto de grãos atrai, né, esses bichos. Então, era desesperador estar num ambiente desse. Hoje, no escritório, a gente tem atuado mais nessa parte de projeto. A gente vai em campo para fazer vistoria, para reconhecimento e tudo mais, mas o nosso foco é mesmo a parte do escritório. Então, assim, o perrengue de hoje é mais, assim, de complexidade de projetos, sabe? Desafios de projetos. Mas a gente já passou perrengues no passado, assim, de outras experiências profissionais. Legal, meu. De entrar em situações que estava cheio de bicho. Ah, sim. Acho que o Sérgio já pegou bem mais do que eu. As piores. Nossa senhora, né, Sérgio? Trocava a missão? Tirava a selfie com 10 baratas atrás. Por mais que eu trabalhava... É que assim, se tem uma barata na sua casa, você fala, putz, não posso perder ela de vista, senão ela vai virar 30. Negócio. Mas você chega lá num túnel, por exemplo, você vê 10 baratas atrás de você, você fala, ó, tô no ambiente dela. Se eu não for atrás dela, ela não vem atrás de mim. Mas o pior seu foi barato, já vi de cobra aqui. Rato. Rato. Ai, rato. Morcego, né? O Zé contou do morcego. Meu, eu... Já pegou também assim? Morcego já naqueles túneis lá. Eu acho que já. Aham. Mas rato, nossa, tem uma vez lá que a gente foi levantar uma tampa de inspeção. Fomos lá, levantou a tampa, já o ratinho saiu correndo assim, por pouco não subiu na perna do rapaz lá. Todo mundo rindo na cara dele lá, mas quase subiu assim. Meu, eu acho que nessas fases de inspeção aí toma muito na cabeça, meu. Toma muito. Eu já participei roupa, muito de tudo. uma inspeção em um local que era uma fábrica, que era uma área muito quente. Quente, tipo 75 graus Celsius. E a gente ficava lá, tipo assim, amanhã. Mas você ficava, a gente tomava, assim, litros e litros de água, não fazia xixi, porque você suava de pingar. Pra mim, acho que aquele lá foi o pior serviço de campo que eu já tive. Que era 75 graus. E aí, detalhe, com touca, avental, proteção, tudo. E pingando, tesourando. Era passar mal mesmo. Então, você tinha que sair toda hora, vai e volta. Esse pra mim, eu acho que foi o pior lugar. Calor é complicado, né? Você já foi muito frio também, né? Os dois vai ter o frio e o calor, Tem né? os extremos, Eu nunca Eu trabalho em câmera congelada, menos 20, menos 30 graus. Você não pode nem entrar com o celular pra começar, senão o celular ele desliga. Caneta, não pode estar com caneta, é lápis, senão congela. Não cai a tinta. Congela a tinta, então tem as nuances assim. Meu, vocês estavam falando de inspeção, veio um remember lá. Eu fui fazer uma vez uma inspeção, a gente pegou um contrato, que eram uns reservatórios antigos, e tinha acabado de ganhar uma concessão, e aí você tinha que levantar essa massa aí pra nova concessão, que ia pegar o negócio. Meu, aí tinha um reservatório lá, aqueles reservatório cálice, e não era nem escada marinheiro, meu. E aí era só Só a escada, só os terreiros chumbados. aqueles vergalhãozinhos chumbados, assim, Não né? tinha o marinheiro aqui. Aí puxaram a corda, tava de cinto, mas você tinha que subir naquela merda, né? Já era atleta? Eu acho que não. Não era uma Eu acho que eu tinha a barriguinha, tudo. Meu, eu tava subindo nela, eu juro por Deus que um saiu na minha mão, velho.
eu nunca gelei tanto na minha... E eu não tinha problema, assim, com a altura, tá ligado? Desse, né? Mas a hora que saiu, eu falei, puta que pariu, fudeu, eu vou morrer aqui, velho. Mas, mano, é assalariado, né? Vamos continuar. Sai de baixo, joga, aí faz a inspeção interna, eu falo, porra, tem que voltar agora. Você ficar rezando até voltar, Não sai velho. mais nenhum, né? Por favor. Não, e agora você já começa a descer com o braço amarrado, assim, Foda, velho. É um perrengue. Quando vai fazer trabalho em altura, né? É instruído a sempre com o cinto, né? E Uns 2 com os cliques, clipes né? sempre prender um em um ponto de ancoragem. Eu tinha a corda, não tinha a corda. Você prende um ponto de ancoragem e o outro clique nunca no mesmo, sempre em outro. Sempre outro. Você vai tirando um, vai clicando. Nesse caso, a gente imaginava que o negócio podia estar ruim, então tinha a corda passando. Tá, entendi, ainda Então bem. tinha o anti-queda Ou lá. seja, alguém teve que subir pra colocar essa corda. Teve, alguém tomou na cabeça antes. Mas normalmente é o bombeiro, né, que tem que fazer isso, né? Ou uma Forte, PTA, né? Uma PTA. não tinha. Foi, né? PTA. Podia, mas não era. Meu, Mas eu acho que no Rio foi pior pra você, não foi, não? nossa, Pior. aquela dos tiros foi... Então. Já contou algumas desse tipo pra gente também, que é desesperado. Não, mas meu, essa daí... É que dos tiros não fui eu que passei, né? Ah, achei que você tava junto. Não, foi os outros. Eu só fiquei sabendo. Ah, achei que você tava O problema... Mas eu acho que esse é pior, né? Meu, e assim, pra fechar, a gente acaba sempre pedindo uma dica do segmento. E aí, meu, a dica, eu acho que vocês já pincelaram, né, principalmente na parte da fibra de carbono, mas numa avaliação de um contexto geral, assim, qual que é a sugestão, a dica de vocês para fazer uma avaliação, para propor um sistema de reforço? Eu acho que toda situação de intervenção em estrutura precisa e merece, né, uma avaliação. Então, não negligenciar intervenções na estrutura e seguindo e tocando a vida e procurar uma verificação e daí o reforço só depois, porque você vai colocando em risco tanto a estrutura, né, que vai sendo degradada, pode vir a ser degradada, quanto os usuários que estão por ali, né? E é muito que a gente comentou, cada caso é um caso. Então, tem muitas particularidades do local, do elemento. Então, por exemplo, às vezes é um elemento muito fininho, então não dá pra gente padronizar, sabe? Então, ou seja, não use o projeto de alguém como referência pro seu. Cada caso é um caso. Cada caso tem uma solução diferente, né? Mas que resolva aquele problema. Exato. Como ela falou, às vezes é um problema de pilar, então uma solução, problema de viga, uma solução. Pode ter problema de flexão, problema de cisalhamento. Então, são duas coisas em uma. Cada coisa é uma coisa, né? Tem consolo de pilar, né? Que são aquele suporte que fica embaixo da viga, pré-moldada, que tem um reforço diferente. Legal, meu. Às vezes, tem espaço para entrar com um perfil metálico, beleza, pode ser. Não, tem uma área aqui que eu não vou conseguir entrar com perfil metálico. Então pode ser que a fibra de carbono ajude. Meu, então eu acho que, assim, primordial, se você não é calculista e tem que ir atrás das informações, vá atrás de um calculista que já tem uma experiência para essas nuances. Exatamente. E eu acho que é uma das áreas mais importantes, pensando em residencial, né? Acho que é uma das áreas mais importantes é a parte da estrutura. Então, o que mais pode causar, assim, o colapso e realmente matar pessoas, né? Acho que... Eu não tenho para fechar, assim, já que vocês puxaram essa parte de ir atrás de alguém, esses cuidados. Eu vou só puxar mais um parênteses aqui, né? Eu falo que, meu, a gente tem puxado isso, né? Vai atrás de um profissional, veja o histórico dele, veja se ele tem experiência nisso, né? Não adianta só ir atrás de um calculista. O cara tem que ter pesquisado, ele tem que ter a experiência disso daí. Porque, meu, a gente teve um caso que, por mais que eu não seja calculista, mas eu tenho a experiência dos materiais, meu, eu peguei um projeto de reforço que tinha 7 camadas de fibra de carbono. 7. Quem estava pagando a conta era só o cliente final. Exato. Entendeu? Então, assim, meu, vai atrás de alguém sério que pesquisa. Mas faz sentido? Não. É porque pra impermeabilização não faz sentido. Mas quando o cara tá vazando, ele vai colocando mais camada, né? Fiz a primeira manta, não deu certo. Põe a segunda, a terceira, a quarta. Ô, Robertinho, só pra você ter uma ideia, assim, a cada camada que você coloca, meu, eu vou te falar,
que nem a segunda camada, ela já tem uma eficácia de 50%, vamos pôr, da primeira. Reduz muito. A terceira, meu, Ser mais 20%. é um mais terço, Vai caindo muito rápido. entendeu? Não faz nem sentido, né? Não. Não, então, que nem a sexta e a sétima, Não. já nem... Colocar um Sobrecarga. Tem que colocar um modelo em cima do outro, não precisa, sabe? Tipo isso. Aham. E não vai ser efetivo. E até uma coisa, Érico, a gente vê, por exemplo, a gente não teve, e eu acho que até hoje não tem, não tenho certeza, essa parte de fibra de carbono, por exemplo, na universidade. Nem a parte de reforço. É que o que a gente aprende por lá, você vai aplicando ali depois, né? Mas fibra, realmente, a gente não teve. Então, a gente aprendeu tudo por conta, por fora, depois, e vai seguindo. Então, se você pega uma empresa que nunca mexeu com isso, é complicado, realmente. Vai desenvolver ele do zero. Foge da especialidade. E a gente já tem focado nisso e tá seguindo bem. Boa, mas é um assunto top. Pra nós trazer mais. Vamos conversar mais dele lá na Concrete Show, eles vão pra lá. Faz um já destrói na obra. É, Execução. essa é a nossa ideia, a gente quer fazer uns episódios Mas pro ar. muito legal. Vamos ver se vai dar certo. Muito legal. É isso então? Beleza? Fechou? Fechou. Bora seguir com a agenda do dia? Bora. Galera, quer passar redes sociais de vocês? Segue a gente lá no Instagram, então é seleto.engenharia. Nosso site também, seletoengenharia.com. No nosso site a gente deixa na aba de portfólio, tem uns projetos que a gente já desenvolveu, com as informações que a gente pode compartilhar ali, né? E também a gente tem um folder por lá, mas entre em contato que a gente fica aí à disposição para atender o pessoal. LinkedIn também. LinkedIn. Exato, Seleto Engenharia. O pessoal vocês não fazem. Pessoal, Sérgio Bonamite e Letícia Alves. Exato. Agora eu não vou lembrar exatamente como tá escrito lá no Instagram. Eu acho que o meu é Sérgio.bonamite. Mas assim, se olhar pelo Instagram da Seleto, a gente vai estar por lá. E a gente é bem a carinha da empresa, a gente tá sempre o nosso Tá time sempre por lá. aparecendo. Eles são bem ativos, na parte da Seleto, eles colocam alguns conteúdos onde vocês vão fazer visita e tudo mais. E até agora, no começo de setembro, a gente está lançando uma série de vídeos de dicas relacionadas a projetos de engenharia civil. Então, a gente vai movimentar um vídeo aí por semana com dicas do assunto. Então, desde importância de projetos, parte de projeto de fundações, tipo de fundações, projeto de reforço, recuperação. Então, vão ter vários assuntos aí com dicas para o pessoal aí nas nossas redes sociais. Legal. Boa. Pessoal, não esquece de seguir a gente, curtir os vídeos, Segue, compartilha, né? Curte o sininho e tudo mais, né? Dá uma força pro canal. Hoje não é o canal patrocinado da MC, mas, dá uma força lá pro nosso patrocinador também, né? Tá ajudando a gente, Que tá ajudando a gente, tá acreditando na gente. Segue o pessoal da Seleto Engenharia. É Seleto Isso mesmo. Engenharia. E tamo nessa, né, Vamos pro próximo. aí. Boa. Robertinho, Boa. muito obrigada pela Vale. oportunidade da gente ir aqui. A gente gostou muito, foi muito legal a nossa conversa. Valeu. Top, Legal, né? Pra mim é um assunto. Diferenciado. A gente continua aí cara. à disposição, viu? A gente agradece sempre o apoio de vocês. Valeu. Bora pro mercado também, que a gente continue se falando e fazendo as Deus parcerias. quiser. Até mais. É isso aí, valeu, gente. Obrigada. Valeu, gente. Mais.